Num piscar de olhos, em 2050, teremos 17 milhões de pessoas com demência no Brasil. Nossa população envelhece a passos acelerados. Aqui, o número de idosos saltou 20% só nos últimos 5 anos. Será que estamos com a cabeça bem preparada para essa explosão? Essa é uma das questões que não devem passar em branco amanhã, quando cerca de 500 médicos e pesquisadores brasileiros e de diversos países da América Latina se juntam a cientistas de outros continentes no simpósio da Associação Internacional de Alzheimer, que acontece em São Paulo. O encontro de 3 dias não se limitará a discutir o que há de novo, embora, aí, não falte assunto. Há tremendas reviravoltas na compreensão do cérebro doente. Podemos esquecer muito do que achávamos que sabíamos. Só que os participantes também querem bolar estratégias viáveis para enfrentar as demências nos países latino-americanos. Bem, temos as nossas peculiaridades. No Brasil, então. Quer ver uma delas? Aqui, as demências aparecem mais por volta dos 60 anos, enquanto em outras bandas da Terra tendem a se manifestar depois dos 70. Disseminar conhecimento, inclusive entre os profissionais de saúde, é fundamental. Ora, não há psiquiatras, geriatras e neurologistas suficientes para diagnosticar esses casos. É preciso que outros especialistas, como o clínico geral, aprendam depressa a reconhecê-los, defende o neurologista Ricardo Nitrini, membro do comitê científico do evento, professor da Universidade de São Paulo e um dos nomes mais expressivos da ciência quando a gente ouve falar em demências. Aliás, quando sua expressão demência, ela costuma ser mal interpretada. Demente, associamos, é quem perde a memória. Justamente por isso, o Alzheimer é o primeiro problema que vem à mente. E também porque, de fato, ele representa pouco mais de metade dos episódios. Por demência, porém, deveríamos entender um grupo bem maior de doenças que progridem lentamente, levando o sistema nervoso a perder funções, diferentemente de um derrame, por exemplo, o qual, quando acontece, faz seus estragos na massa cinzenta em uma só tacada, de hora para outra. Passo a passo ladeira abaixo, o cérebro com demência às vezes deixa aos poucos de raciocinar direito. Mas pode ser diferente. Pode, como nos casos de Parkinson, ir perdendo a coordenação dos movimentos. Sim, o Parkinson é outra forma de demência. Ou manifestar mudanças graduais de comportamento. Nessa derrocada, chega um momento em que todas as demências se tornam obstáculos à autonomia. No final, a pessoa não consegue nem sequer comer sozinha ou se banhar. Muito menos sair por aí por conta própria. Mas tudo isso, friso, não tem a ver só com perda de memória. Nem mesmo quando se trata de Alzheimer, fique bem registrado. Hoje sabemos que esse mal costuma começar em áreas envolvidas com as emoções no cérebro, ensina a neuropatologista Alia Tenenhaus-Greenberg, professora licenciada da Universidade de São Paulo e que também leciona na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Daí que um dos primeiros sinais do Alzheimer pode ser uma depressão. A pessoa se sente cansada, com uma vontade quase incontrolável de tirar uma soneca do meio da tarde, ela conta ao blog. O desânimo, portanto, surge antes dos famosos lapsos. A razão desse e de outros sintomas, diz a cientista, é biológica. Ou seja, há sempre algo diferente, físico mesmo, acontecendo na intimidade do cérebro. Mas eis um novo enrosco. Os cientistas podem ter seguido uma pista equivocada no que diz respeito ao Alzheimer. Durante muito tempo, apontaram o dedo em riste para placas encontradas entre os neurônios, formadas por proteínas conhecidas como amiloides. Por que motivo? Elas são invariavelmente encontradas na massa cinzenta de quem morreu com a doença. Assim, sempre presente, esse acúmulo de proteínas amiloides, que seriam comparáveis a um lixo cerebral, foi responsabilizado pelos apagões nas lembranças. Eu mesma já bati nessa tecla inúmeras vezes e, agora, preciso fazer a correção. No entanto, hoje há até quem especule que cometemos uma baita injustiça. Talvez, atenção, por enquanto é só um talvez, as benditas placas de amiloides estivessem ali, no cérebro com Alzheimer, simplesmente porque tentavam protegê-lo da doença. Não é uma reviravolta. A luz se fez quando determinados remédios que estavam sendo testados para controlar a doença mirando as tais proteínas amiloides deram com os burros na água. Frustração geral. Não há nada de novo nas farmácias para tratar o Alzheimer desde 2003. Nas experiências, os voluntários dos testes não melhoraram. Pior,
A diminuição das placas provocada pela medicação acelerou o avanço da demência em alguns deles. Daí a pergunta: será que essas placas seriam simplesmente uma reação, até protetora, a outra coisa qualquer que está acontecendo no cérebro de quem tem Alzheimer? Pergunta-se a professora Lea. Atualmente, sabe-se que há no mínimo mais proteína na jogada, a tal. Ela também se acumula feito lixo no cérebro com Alzheimer e muitas pesquisas fazem suas apostas na redução de sua presença formando emaranhados entre os neurônios. Em relação aos estudos com novas drogas para remover as placas de amiloides, eles foram praticamente interrompidos. A medicação continua sendo dada apenas para casos são provocados por uma alteração genética. Então, estamos falando de um possível benefício 1 ou 2 pacientes apenas em cada 100, avisa Lea Greenberg. Isso mesmo. Sabe aquela história de que a avó teve Alzheimer, então posso ter Alzheimer também? É verdade para uma minoria de menos de 2% dos pacientes. Em outras tantas pessoas, a maioria, alguns genes alterados podem somente aumentar o risco. Vale, então, cautela. Se olhamos para uma população inteira, notamos que aqueles com uma mutação no gene de uma substância chamada apolipoproteína têm uma probabilidade até 5 vezes maior de desenvolver o Alzheimer. No entanto, existem pessoas que, mesmo com essa mutação, nunca manifestarão a doença, alerta o blog neurologista Paulo Caramelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, também membro do comitê científico do simpósio. Ou seja, sair correndo para fazer testes genéticos e entrar em pânico por alterações desse tipo na esmagadora maioria dos casos é bobagem. Melhor entrar em pânico naquela churrascaria rodízio, na feijoada do sábado, na mesa de doces e naquele sofá que fica tentando seu corpo a faltar na academia. Inclua na sua lista de medos o excesso de álcool, o estresse e tudo que faz mal ao coração. A maneira de prevenir ou retardar o aparecimento de demências é seguir à risca as mesmas medidas para evitar as doenças cardiovasculares. Mas com rigor espartano. O cérebro não é tão bonzinho quanto o peito. Parece não perdoar. Não vale ficar com a glicemia ligeiramente alta de vez em quando. Nem fazer menos do que 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana. Muito menos tolerar gorduras, como o colesterol, elevadas no sangue. Por falar nele, o sistema nervoso também odeia uma pressão alta. No estudo Finger, realizado na Finlândia, e que deverá ser replicado na América Latina em breve, metade dos participantes com demência em fase inicial controlou todos esses fatores e aderiu 100% à dieta mediterrânea somada à atividade física aeróbica. Outra metade seguiu a vida como sempre quis, pagando o preço de a cognição derrapar mais ligeiro. O cérebro de alguém com demência quase nunca tem uma encrenca só. Tem gente com placas de amiloides, genes alterados e outros sinais que, no entanto, não manifestam tanto o problema e nem tão cedo quanto quem acumulou maus tratos à massa cinzenta, anos acima do peso, alcoolismo, tabaco. Se há de tudo um pouco, já viu. Há outros fatores. Nada é simples. O professor Caramelli irá mostrar no simpósio como certas infecções tropicais atrapalham de vez, diga-se, há 1 bilhão de pessoas no planeta que tiveram, têm ou terão algumas dessas doenças dos trópicos. É o caso do Chagas, mal que infelizmente não virou passado nos livros de história. Outro exemplo é neurocisticercose transmitida pela carne de porco mal cozida carregada de ovos de tênia. Essas infecções aceleram as demências muito provavelmente pela inflamação constante que provocam. Finalmente, não podemos nos esquecer da escolaridade. Quantos mais anos o cérebro passa na escola, maior a reserva cognitiva, frisa o professor Ricardo Netrini. É como se os neurônios, estimulados a formar um monte de conexões entre si, se tornassem mais resilientes as amiloides, aos vasinhos cerebrais prejudicados por hábitos pouco saudáveis. Sem contar que, como me lembrou o professor Netrini, por dedução lógica quem tem maior escolaridade também tem maior habilidade para lidar com as dificuldades iniciais da doença. Encontra saídas criativas para driblá-las, como usar alarmes de celular. Mas, até a questão da escolaridade merece um pouco mais de reflexão. Pelo futuro de nossas cabeças, o ensino precisa ter qualidade, sem a criançada fazendo figuração na sala de aula onde faltam bons recursos humanos e materiais. Em estudo realizado no Hospital das Clínicas da USP, com mais de 300 participantes que passaram 9,5 anos em carteiras escolares, 1/3 era analfabeto funcional, isto é,
Não conseguia escrever letras e números para organizar minimamente a própria vida em uma agenda, por exemplo. O que acontecerá com essa gente quando a idade chegar e o cérebro cobrar a fatura de um estilo de vida desengonçado? A boa notícia é que em outro trabalho, mencionado pela professora Lea Grimberg, adultos que passaram 3 meses estudando para valer, 3 meses, já mostraram reações positivas na massa cinzenta segundo exames de imagens com marcadores. Ou seja, cai por terra a velha noção que, se não estudou tanto na infância, nada resolverá mais tarde. O achado prova que é preciso investir na educação de adultos também. E reforça um merecido reconhecimento: sem bons professores, seremos um país de dementes.